Amém? Tem crente aí? Amém. Tem pessoas de fé aí nessa noite? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, lá no Velho Testamento. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Jeremias é rotulado, considerado o profeta chorão da Bíblia, o profeta chorão do Velho Testamento, né? Um homem com poder, com a palavra de Deus, um homem com a palavra extraordinária. Escreveu o seu próprio livro que leva o nome dele, Jeremias, mas também escreveu outro livro que chama Lamentações de Jeremias. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Quem encontrou, declara o seu amor à palavra do Senhor. Está muito fraquinho. Jeremias capítulo 12, versículo 5. Todo mundo junto no 3. 1, 2, 3. Senhor, eu amo a tua palavra. Melhorou, né? Mas pode ficar melhor ainda. Jeremias 12, versículo 5 diz assim: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos, curva a sua cabeça e faça uma oração agora pedindo: meu Deus, meu Pai, meu único Deus, fale comigo agora de uma forma poderosa. Ore o Senhor agora pedindo que ministre uma palavra ao seu coração. Coloque diante de Deus agora algo que está te ansiando, espírito de incredulidade, de medo, se há alguma dor, alguma enfermidade, se você está sem esperança nessa noite, né, coloque tudo diante do Senhor e peça a misericórdia, a graça do Senhor Deus poderoso, Deus da glória, Deus bendito. Na tua casa estamos, ó Deus, celebrando ao Senhor já há alguns minutos, adorando, rendendo graças, tributando, cantando, declarando, Deus querido, aquilo que está no nosso coração, meu Deus, declarando a tua palavra. Como é bom cantarmos, como é bom celebrarmos, como é bom orarmos, como é bom estarmos em comunhão, mas é maravilhoso, Senhor, receber da tua palavra. Por isso apresentamos nossas vidas, colocamos nosso coração diante do teu altar, declaramos para o Senhor, declaramos para as miríades de anjos celestiais, declaramos para todo o inferno que o nosso coração está aberto para receber da palavra do Senhor, que é boa, que é poderosa, que é eficaz, que penetra até o interior da nossa alma. Espírito Santo, fale conosco agora, em nome de Jesus. Fale conosco, ministre vida, ministre cura, ministre salvação para quem precisa, libertação, cura, milagres. Ministre a tua palavra aqui de impacto nas nossas vidas agora, em nome do Senhor dos Exércitos. Todo espírito das trevas de enfermidade, todo espírito das trevas que causa prisão da alma, nós repreendemos agora. Todo espírito de enfermidade bate em retirada agora, em nome de Jesus. Meu Deus, fale conosco, ministra a tua palavra de vida sobre cada um de nós agora, em nome do Senhor dos Exércitos. Já, Deus, pedimos que o Senhor abençoe todos que irão nos assistir pela rede social, que o Senhor abençoe essa pessoa agora que está acessando o nosso canal, essa ministração, que o Senhor fale a todos nós, meu Pai, de uma forma poderosa, de uma forma impactante. Derrama a tua graça, derrama a tua glória, derrama o teu poder sobre as nossas vidas, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Nós pedimos a tua misericórdia, nós pedimos a tua graça, nós pedimos a tua Shekinah sobre nós, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Você já ganhou alguma medalha ou algum troféu? Tem alguém aqui que já ganhou alguma medalha? Já ganhou algum troféu na escola, numa competição? Alguns só, né? Você já superou algum desafio? Você já superou alguma coisa que era desafio para você, que você tinha como desafio, e no entanto você superou aquilo? Você conseguiu vencer aquela situação que era
desafiadora. Tem alguém que já venceu algum desafio na vida, seja ele qual for, né? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre rompendo os limites. Amém? Diga para o seu vizinho aí, é necessário que você rompa os limites na sua vida. Amém? Rompendo os limites. O Senhor nos chama para romper os nossos limites. O Senhor nos chama para nós vencermos os desafios que são postos sobre nós, ou desafios que nós nos metemos. Tem muita encrenca, muito problema na nossa vida, que é a gente que se mete. E depois a gente fica aí chamando, pelo amor de Deus, Deus, me ajuda a sair do buraco, me ajuda a resolver o problema, me ajuda a sair da encrenca. É como se Deus falasse assim, foi você que caiu no buraco, foi você que entrou no buraco, mas Deus é sempre misericordioso e nos abençoa. Nós encontramos aqui, né, um texto em que Deus está ministrando, falando para o profeta, mas o que Deus quis dizer ao profeta Jeremias, ou profeta chorão, o que Deus quis ministrar para ele, senão uma só verdade, que tanto Jeremias como eu e você, nós devemos romper ou remover os nossos limites. Nós observamos que essa palavra, ela vem ao encontro de um coração, de um homem, de um profeta, daquele que tinha uma palavra poderosa, aquele que apontava o dedo e dizia, assim diz o Senhor, mas era um profeta que estava olhando para baixo, e ele estava comparando as pessoas que viviam no mesmo nível que ele. Ele estava fazendo uma comparação, nivelando as pessoas que viviam ali no mesmo nível que ele, né? Seria como se ele estivesse nivelando as pessoas por baixo, nivelando as pessoas, né, num nível assim bem baixo. Então não havia, não tinha lógica ele reclamar de estar competindo com pessoas que andavam a pé. A interpretação do texto, não havia lógica dele reclamar de pessoas que estavam no mesmo nível dele, que andava a pé igual a ele, quando na verdade Deus o estava capacitando, Deus o estava dando ele capacidade para que ele pudesse competir, melhor dizendo, com pessoas que andavam a cavalo. Ele estava comparando a vida dele com pessoas que estavam no mesmo nível. Quando Deus disse para ele, Jeremias, era para você, eu estou te capacitando para você competir com aquelas pessoas que andam a cavalo. Cavalo naquela época, ou até pouco tempo atrás, aí, cerca de alguns anos, 100 e poucos anos, era o meio de transporte mais rápido que se tinha, era o cavalo, né? Era o meio de transporte mais rápido que tinha. Então tinha aqueles que andavam a pé e tinha os que andavam a cavalo. E Jeremias estava se comparando ele àqueles que andavam a cavalo, quando Deus estava dizendo, eu estou te capacitando para você competir com aqueles que andam, aliás, ele estava comparando com aqueles que andavam a pé, igual a ele. Mas Deus está dizendo para ele, eu estou te instruindo, eu estou te capacitando, para que você possa estar no nível, competir com aqueles que andam a cavalo, né? Deus está dizendo, sou eu quem te ajudo, sou eu quem te capacito, sou eu quem te dou força, sou eu quem te dou sabedoria, sou eu quem te dou graça. Deus é quem nos ajuda. Você compreende isso? Ah, pastor, eu não tenho força para mim vencer os limites, mas é Deus que nos capacita a vencer os limites. Nós não temos força em nós mesmos, muito menos habilidade, é Deus que nos capacita, né? Então Deus está dizendo para ele que ele não poderia limitar o poder de Deus, e assim também é para mim e para você. Nós não podemos jamais limitar Deus ao nosso limite. Nós não podemos colocar Deus dentro da nossa caixinha e achar que Deus só age ali dentro daquela caixinha nossa, né?
Deus está muito além, muito acima da sua caixinha, dos seus limites, dos nossos limites, porque Deus é infinitamente poderoso, Criador dos céus e da terra, né? Ele é sempre eterno, como diz o termo bíblico. Então Deus deseja que eu e você rompamos os limites. Não sei quais são os limites que há na sua vida, ou quais os limites que você coloca para você, quais são os desafios. Então Deus quer que a gente rompa esses limites, mas para isso eu preciso crer. Eu preciso acreditar que o meu Deus está além da minha caixinha, que o Deus está além da caixa que eu coloco. Deus está acima de todas as coisas. Deus está acima de tudo. Não há limites para Deus. Ele está muito acima de tudo aquilo que nós sonhamos ou planejamos para nós mesmos. Então o que fazer para romper limites? Já estou compreendendo que o Senhor está ministrando para o profeta Jeremias que ele não devia se comparar no mesmo nível das outras pessoas igual a ele, porque Deus o estava capacitando para ele competir com pessoas de outro escalão, de outro nível. Então eu já entendi que eu preciso romper os limites, mas o que fazer para romper os limites? Quais são os comportamentos que eu preciso ter? Nós vivemos num tempo onde é muita palavra, é muita palestra, não tem nada contra isso, tá? Se você acredita, se você faz, participa, né? Se você de manhã procura, não há nada contra isso. A gente não pode fazer como muitos fazem, centrar a vida só sobre palavras motivacionais. É uma busca por palavra motivacional. É uma busca por mensagens motivacionais, palavras, livros motivacionais. Não é errado isso, mas isso leva muitas pessoas a achar que ela vai superar os limites assim. No estralar de dedo, a fadinha vai vir e tocar na minha cabeça e puf, todos os problemas vão sumir, todos os problemas vão desaparecer, né? E não é assim. A gente precisa ter comportamento, a gente precisa ter atitudes para que a gente possa romper os limites que vêm sobre as nossas vidas. A palavra motivacional ajuda, mas não é o suficiente, não é só ela. Não é algo que vem enlatado e eu vou agora abrir e não é comportamental, são verdades que estão na palavra do Senhor. E aí eu quero te chamar a atenção para a primeira verdade que eu e você precisamos fazer, praticar, para romper os limites. Qual é a primeira verdade? Em primeiro lugar, quem se abate com pequenos problemas não superará os grandes desafios. Quem se curva diante de pequenos problemas, quem paralisa diante de pequenos problemas, não conseguirá superar os grandes problemas, superar os grandes desafios. Abra sua Bíblia num texto bastante conhecido, mas que ele é poderoso para nós, dentro dessa verdade aqui, né, que é Hebreus, livro, ou melhor dizendo, carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento, capítulo 11, versículo de número 6. Quem encontrou pode ir declarando o seu amor à palavra do Senhor Deus. Senhor, eu amo a tua palavra. Diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Em outras versões fala que Ele é galardoador, ou seja, Ele é abençoador, Ele recompensa quem o busca, quem tem fé. Então eu preciso entender essa verdade, que se eu parar diante de pequenos obstáculos, de pequenos desafios, eu não irei superar os grandes, porque eu não vou nem chegar nos grandes.
porque eu parei diante dos pequenos. Deus é um Deus que Ele não faz acepção de pessoas. Deus não olha e resolve abençoar aquele que tem o dízimo maior, aquele que tem a oferta maior, ou aquele que é mais instruído. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Porém, o nível da nossa fé nos diferenciam diante de Deus. Deus não faz, mas o nível da sua fé faz com que você seja diferente diante de Deus. Se você tem muita fé, então você vai realizar grandes coisas, você vai superar grandes coisas, porque você tem muita fé. Se você tem uma fé média, você vai realizar coisas médias. Se você tem uma fé pequena, você vai realizar coisas pequenas. Então, no reino de Deus, o que diferencia os vencedores dos perdedores é a fé. É a fé que eu deposito em Deus, é a fé que eu deposito no Senhor. Quanto mais fé eu depositar em Deus, o que diz o texto? Deus vai me abençoar, Deus vai me dar, vai me galardoar, Deus vai me abençoar. Quanto mais fé você aplica, mais abençoado você é. Mas é uma fé em Deus, não é uma fé no escuro, não é uma fé centrada em conceitos vazios, muito menos uma fé centrada em homens, centrada em objetos. É uma fé centrada na palavra, centrada em Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Quanto mais você ter fé, mais Deus se agrada, mais o coração de Deus fica agradecido. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 37, diz que nada é impossível para Deus. Você pode abrir esse texto aí ou acompanhar aqui na projeção, Quem tem a Bíblia aí em mãos, abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 1, versículo de número 37. É um texto poderoso para nós, porque nos fala sobre superar os limites, não parar diante das adversidades, das coisas que nos sobrevêm, pequenas. Diz assim: porque para Deus nada há ou nada é impossível. Não é impossível para Deus. Há impossível para mim, há impossível para você, mas Deus está fora da nossa caixa. Deus está fora do nosso limite. Deus não há nada que é impossível para o Senhor, diz o escritor aqui, diz o texto bíblico. Não há nada impossível para o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala de um homem chamado Abraão, que por causa da sua fé, ele passou a ser chamado de o pai da fé, E ele creu em Deus, Ele creu no Senhor, ele creu na existência de Deus. Ele creu que Deus existia, ele creu que Deus iria abençoar ele, que Deus iria trazer a promessa, Um dia Deus manda ele sair do meio da casa dele, ele sai, arruma tudo e vai viajar, e some para um lugar que só Deus sabia, Depois, num outro dia, Deus manda anjos, emissários, e aparece na casa dele e diz: olha, eu vou te dar um filho. E ele acreditou nessa promessa e velou por essa promessa 25 anos esperando um filho. 25 anos acreditando na palavra de um homem que ele creu que foi um enviado do Senhor, E a promessa depois se cumpriu. Então ele se tornou um pai da fé, mas um homem que entendia que quando nós temos fé, quando nós acreditamos, a fé, ela é uma semente de honra, a fé é uma semente que agrada a Deus, a fé nos aproxima do Senhor, e a fé, ela traz do reino espiritual, ela traz do mundo sobrenatural aquilo que ainda não existe, mas a fé faz com que ela se materializa. Em Romanos capítulo 4, versículo de número 17, o apóstolo Paulo compreendeu e entendeu isso que estava no coração, ou isso que moveu a vida de Abraão, e aí, então ele vai escrever assim, Romanos capítulo 4, versículo de número 17, falando sobre fé.
A fé que nos aproxima de Deus, a fé que nos leva a superar as coisas pequenas para chegarmos da grande. Então, Romanos capítulo 4, versículo 17, Senhor, eu amo a tua palavra, diz assim: como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que ainda não existem. Abraão acreditou, e por isso ele se tornou o pai da fé, porque ele creu. Não tinha nada, não havia possibilidade, a mulher era estéril, não tinha tratamento hormonal, não tinha tratamento médico, mas ele creu numa palavra, e esta palavra se tornou tão grande no coração dele, e a fé no coração dele foi tão profunda, que essa fé foi na eternidade, essa fé foi nos céus, e trouxe para a terra o que Deus havia prometido. Então isso é extraordinário, porque a fé faz acontecer isso, né? Porque a fé traz a existência, né? Problemas sempre existirão. Enquanto eu e você estivermos aqui na terra, e aí, como já diziam nossos pais, os antigos, enquanto estivermos aqui comendo feijão e arroz, né? Lá para os alagoanos é cuscuz, enquanto estiver comendo cuscuz e macaxeira, nós teremos problema. Nós teremos, você é crente agora, vou caminhar com Deus, vou servir a Deus, vou entregar a minha vida a Jesus e não vou ter nenhum problema. Mentira, bobagem. Se alguém está vendendo esse evangelho para você, sai fora, Problemas sempre existirão. O que vai diferenciar você e eu é em quem nós confiamos para resolver os problemas, a quem nós entregamos a solução. É confiar naquele que é capaz de todas as coisas, naquele que tem o controle do mundo nas suas mãos, aquele que é o Criador dos céus e da terra, naquele que sabe todas as coisas, naquele que o escritor de Lucas capítulo 1 versículo 37 diz que não há impossível para ele, não há impossível para Deus, o Senhor da sua vida. Então é entregar o controle nas mãos dele. A dificuldade é essa, porque nós queremos controlar, nós não queremos abrir mão do controle, nós queremos direcionar o controle, vou para ali, vou fazer isso, nós não queremos entregar o controle, porque quando você entrega o controle, você não tem mais controle sobre você. Quem domina é quem está com o controle. Então, o problema é esse, é a gente saber fazer a diferença. Quem é que nós estamos entregando o controle? A quem nós estamos dando o controle? Precisamos dar o controle para aquele que tem todas as coisas, que sabe todas as coisas, para aquele que está pronto a te ajudar em todos os momentos. Deus está pronto para te ajudar em todos os momentos, até aquele momento errado que a gente faz, até aqueles problemas que a gente se mete. Deus está pronto para nos ajudar, para nos auxiliar. Você é filha de Deus, sim ou não? Você é filho de Deus, então não valorize os problemas. Pare de ficar supervalorizando os problemas, mas valorize aquele que pode te socorrer diante dos problemas. Muitos de nós, irmãos, nós ficamos valorizando o problema, e gostamos que chegue alguém perto de nós para nós contarmos o problema. Se eu dar o microfone aqui e falar assim: gente, quem tem aí pelo menos um problema para contar? Todos vocês irão contar os problemas. Vão ou não vão? Vão. Uns vão falar assim: pastor, não deixa eu falar sem o microfone mesmo, e vai falar o problema. Porque nós gostamos de alimentar o problema. É o meu problema, é a minha enfermidade, é a minha doença. Irmãos, uma vez eu estava num lugar, num ambiente, e aí terminamos de alimentar, e eu estava visitando um casal e tinha outro casal comigo, e aí começou a falar sobre doença.
começou a falar sobre doença. Aí começou uma guerra na mesa. Porque a pessoa, o casal, a mulher que estava comigo começou a guerrear com a mulher que estava lá, dona da casa, para ver quem é que tinha mais problema, quem é que tomava mais remédio, quem é que foi mais no hospital. Aí eu vou dar licença aqui, eu vou sair. Nós gostamos de supervalorizar os problemas. Aí se eu falar assim, gente, quem vai dar um testemunho aqui agora de uma bênção recebida? Há dificuldade, mas para contar o problema, então tem que parar de ficar valorizando o problema. Valoriza aquele que resolve todos os problemas. Amém? Você pode dar um louvor de palmas a Ele, ao Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Então, como romper os limites? Em primeiro lugar, eu preciso entender que quem se abate com pequenos problemas não superará os grandes problemas, os grandes desafios. É a primeira verdade. Qual é a segunda verdade, pastor? A segunda verdade está registrado no texto que nós lemos de Jeremias, capítulo 12, no versículo 5, que nós lemos na parte B do versículo, né? Porque o versículo vai nos dizer assim: Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como pode competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, quem fará, ou seguro, que fará na floresta do Jordão? Essa é a parte B. Se você anda no tempo de paz e você para, e você não se sente seguro no tempo de paz, você não vence os probleminhas, como é que você vai se comportar nas margens do Jordão? Tem umas versões que falam na floresta do Jordão, né? A segunda verdade que eu preciso entender: quem não rompe em tempo de paz, como romperá nas adversidades? Se eu não rompo quando está tudo bem, quando está tudo bacana, como é que eu vou romper os desafios quando vem as adversidades? Quando vem o tempo de luta? Quando vem o tempo de guerra? Né? Então, quando nós olhamos para esse texto, a gente fica, mas o que está querendo dizer esse texto? Estudos comprovaram que nas margens do rio Jordão, né, Jordão aqui é um rio, era o rio que abençoava Israel, era o rio em que Jesus foi batizado, né, em que João começou a batizar. Então houve um estudo, e esse estudo chegou à conclusão que nas margens do rio Jordão cresciam plantas, cresciam arbustos, e esses arbustos, eles tinham umas folhagens muito densas, ou seja, era muita folha. Eles não cresciam muito, né? Não ficavam muito altos, eram baixos, mas era o suficiente para esconder leões. Os leões ficavam escondidos ali, circulavam entre essas pequenas árvores, essas folhas, e eles não eram vistos pelas pessoas que transitavam nas margens do rio. Aí logo a pessoa ficava fragilizada, porque não vendo o leão, ela não tinha como se defender, e então facilmente ela era atacada. É isso que o texto está dizendo. Ô Jeremias, quando você está aí, num lugar que tem paz, que não tem animal, que não tem bicho, você não consegue romper? Como é que você vai romper lá nas margens do Jordão, onde é cheio de leões, aonde o perigo mora? Não em cada esquina, mas em cada árvore, em cada arbusto de árvore. Como é que você vai vencer, né? Como é que você vai romper? Imagina a aventura que era para aquelas pessoas transitarem ali no meio daquela floresta, transitarem ali na beira daquele rio. Olha o perigo que essas pessoas não passavam caminhando entre as árvores, né? Poderiam ser atacadas pelos leões, né? E não teriam nenhuma chance para se defender. Então o que nós vemos aqui novamente é Deus propondo para Jeremias uma situação bem mais complicada do que ele estava acostumado, né? Porque Deus diz para ele: se em terra de paz você não se sente seguro, como é que você vai se sentir seguro na floresta no meio dos leões?
O que Deus queria dizer para ele é o seguinte: Jeremias, você deve andar em confiança. Você deve confiar em mim em todos os momentos. Porque há momentos na sua vida, Jeremias, que vai ter dificuldade. Há momentos na sua vida que vai surgir muita dificuldade. Se no tempo de paz, aonde você andou, você não rompeu, você não cresceu, você não amadureceu, você não chegou perto de mim, como é que você vai romper no meio do perigo, no meio da adversidade? Irmão, Deus, Ele quer estar no controle das nossas vidas em tudo. Em tudo Deus quer controlar as nossas vidas. O Salmo de número 37, versículo 5, é um salmo que me ajudou muito na minha conversão, né? E eu até contei um tempo atrás uma experiência que eu tive no Salmo 37, no ano de 1990. Foi esses dias mesmo, né? Deus me deu uma palavra. Eu estava morando aqui em Araraquara, próximo daqui, né? 200 e poucos quilômetros. E Deus me deu essa palavra. E quando foi no ano de 2018, Deus tornou-me dar essa palavra no Salmo de número 37. Eu até mencionei esses dias aqui, esse Salmo 37, e eu falei a referência errada, né? Era para falar o versículo 25, eu falei 27, quando Davi disse assim: eu fui moço e agora sou velho, mas eu jamais vi o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão, né? Eu falei versículo 27, mas é o 25. Então, o Salmo 37, versículo 5, diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, e o mais ele fará. Então, o desafio para mim e para você é entregar. Porque quando tudo está em paz, quando tudo está muito bom, alguns fogem da presença de Deus, alguns desaparecem, alguns não buscam, não entregam. Agora sou eu, Jesus, deixa eu controlar, porque está bom demais, né? Então o desafio é entregar a Deus em tempos de paz, porque o dia que vier a adversidade, você vai conseguir superar a adversidade, você vai conseguir romper. Porque lá atrás, quando tudo estava tranquilo, quando não havia leões para rugir, você estava entregando tudo a Deus. Então entregue ao Senhor, o texto bíblico, né? Confie nele e o mais ele fará. Pela fé, nós vamos romper sem medo. Amém? Pela fé você vai romper sem medo. Então entregue ao Senhor agora. Entregue, confie nele e passe a confiar nele. Porque os tempos de paz são para nos preparar para tempos difíceis. Porque há tempos difíceis, mas mesmo nos tempos difíceis o Senhor está conosco, amém? A terceira verdade que eu preciso entender para romper os limites é que Deus tem sempre algo muito além da minha imaginação. Deus tem sempre algo para me dar, muito acima, muito além do que eu imagino. E para isso nós vamos ler Efésios capítulo 3, versículo de número 20. Abra sua Bíblia aí comigo, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo de número 20. Efésios, capítulo 3, versículo 20. Vamos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor? Senhor, eu amo a tua palavra. Eis que a palavra do Senhor diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então Deus tem sempre algo muito além do que você imagina, porque não há limites para Deus. Não há limites para aquilo que Deus pode e quer realizar na sua vida.
Não há limites para o Senhor. Você não consegue, eu não consigo, nós não conseguimos ter ideia do que Deus pode fazer em você, do que Deus pode fazer por você. Nós não conseguimos ter ideia do que Deus quer fazer com você, através de você. Você nasceu para vencer, diga glória a Deus. Pastor, mas eu estou perdendo tanto. Mas algumas coisas precisam ser consertadas, mas você nasceu para vencer. Observe lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 a 27, quando Deus criou o homem, criou Adão e criou Eva. Deus deu capacidade para eles para dominar, para governar, para administrar, para vencer, né? Então você precisa crer que vai romper em várias áreas da sua vida. Se tem áreas da sua vida que agora estão sendo desafios, que você não está conseguindo romper, que está um bloqueio, você vai romper essas áreas da sua vida, você vai vencer, mas para isso você precisa ter intimidade com o Senhor. E aí eu volto a dizer que só as palavras motivacionais, só os textos motivacionais não vão resolver. Você precisa ter intimidade com Deus. Às vezes a gente quer vencer, a palavra é poderosa, eu vou vencer, ou o pastor pregou, eu vou vencer os limites, mas a gente acha que isso vai vir enlatado, isso vai vir pronto, eu vou dar um clique, eu vou dar um aperto e eu já venci os desafios. Não, meu irmão, eu vou vencer os desafios à medida que eu tiver intimidade com Deus, porque à medida que eu for me aproximando de Deus, eu vou me fortalecendo, eu vou amadurecendo, eu vou sendo trabalhado, eu vou sendo quebrado, eu vou me tornando uma pessoa mais forte. Então tudo é por causa da intimidade com o Senhor. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais gigantão eu fico, porque eu sei que é Deus quem age por mim, é Deus quem entra com a providência. E o profeta Isaías, ele entendeu isso e ele escreveu isso lá no seu livro, no capítulo 55, né? Versículo 6, Isaías capítulo 55, versículo de número 6. Senhor, eu amo a tua palavra. Isaías capítulo 55, versículo 6, assim: busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Quando nós buscamos a Deus, nós aproximamos de Deus. Então, para a gente devemos entender isso, que Deus, Ele nos abençoa, nossa vida precisa estar nas mãos do Senhor. Eu preciso encher-me do Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz: olha, não se embebede, não encha-se de vinho, no qual há contenda, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Busque a presença de Deus, busque o Espírito Santo do Senhor dos Exércitos, Efésios 5,18, busque isso para a sua vida, queira ser cheio de Deus, cheia da presença do Senhor dos Exércitos, porque como filho de Deus, se você se aproximar de Deus, se você encher, buscar o Espírito Santo para a sua vida, você vai ser guiado por Deus, você vai ser direcionado por Deus, você vai vencer os desafios por Deus. Deus vai te dar estratégia, Deus vai colocar a palavra certa, Deus vai te dar o caminho certo para você agir, Deus vai abrir a porta, Deus vai escancarar a janela, Deus vai fazer algo, porque eu estou perto, porque eu estou buscando, porque eu estou me enchendo do Espírito Santo. E aí, quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos guiados por Deus. A gente precisa compreender isso, ser guiado por Deus. Quem frequentou o Espiritismo sabe o que é receber um guia e ser guiado pelo guia. Quem já foi na macumbaria, na feitiçaria, na quimbanda, na umbanda, um tanto de coisa que tem aí, sabe o que é o guia?
o centro espírita da nossa cidade aqui é movimentado a semana toda. Não é verdade? Da maioria é católico, que vai na missa domingo de manhã, recebe a hóstia, mas na semana está procurando para ver o que o guia vai dar, o passe para o guia, que é o passe que eu vou tomar para me resolver o problema. A hóstia não resolveu, a reza não resolveu, mas na semana corre lá para o centro espírita para o guia direcionar, porque eles entendem que tem um guia. O guia fala isso: usa a roupa vermelha. Não, hoje é usar a roupa branca. A cor sua hoje é amarela. Gente, eu vou confessar um negócio para vocês. Assim, Réveillon, 31 de dezembro, Réveillon. Quando eu vejo uns crentes chegando para a igreja com roupa branca, eu não tenho nada contra você usar branco, mas você pode usar branco. Mas dia 31, camarada chega, a mulher chega com roupa branca. Eu vou, Deus amado, eu não acredito. Porque qual é a superstição? Você sabe qual é a superstição do dia 31? É usar roupa branca. Eu falo, Deus amado, será que entendeu? Será que eu estou errado? Será que eu sou crente demais? Irmão, pastor... Irmão, não tem nada contra a sua roupa branca não, mas é a minha cabeça que vai longe, que começa a imaginar. Gente, por quê? Porque o guia, não estou dizendo que você é guiado, é porque o guia lá fala assim: olha, hoje o número seu de sorte é 10, e aí a pessoa acredita. A palavra do Senhor fala que quando nós nos aproximamos de Deus, nós vamos ser guiados por Deus. Aí Deus vai te falar, Deus vai te orientar. Não vai ter roupa da sorte, não vai ter número da sorte, não vai ter cor da sorte, porque Deus vai te guiar. Deus vai ser o seu guia, Deus vai falar com você, Deus vai ministrar sobre a sua vida, Deus vai te orientar. E o apóstolo Paulo escreveu isso em Romanos capítulo 8, versículo de número 14. Abra, se você puder, abra a sua Bíblia aí e acompanhe a leitura desse texto. Romanos capítulo 8, versículo 14. Senhor, eu amo a tua palavra. Romanos capítulo 8, versículo 14. Olha o que a palavra do Senhor diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Se você aproximar do Senhor, se você entregar tudo a Cristo, você vai ser guiado por Ele. Deus quer te surpreender, acredite. Deus gosta de fazer surpresa para os seus filhos, Então, concluindo essa palavra, mesmo que o discurso negativo chegue aos seus ouvidos, mesmo que você ouça discursos negativos, palavras negativas, conselhos negativos, filtre tudo à luz da palavra de Deus e comece a declarar a vitória para você. Comece a declarar: eu vou romper esses limites. Esses limites não são maior do que o meu Deus. A Bíblia, no Velho Testamento, ela retrata muito experiências com gigantes, homens que tinham tamanho excomunal, fora do normal. E todas as vezes que aparecem gigantes e são mencionados na palavra, saibam uma verdade: todos eles que aparecem ali mencionados foram derrotados. Gigantes é para serem derrotados, não é para a gente parar e ficar com medo. Gigante é para a gente derrotá-lo mediante o poder que há no nome do Senhor dos Exércitos. Declare a palavra de Deus sobre a sua vida, que nada te abata, que você não se abata com os pequenos problemas. Procure romper eles hoje, procure vencer eles hoje, para você romper ainda mais amanhã. Porque quando você rompe um probleminha hoje, um desafio hoje, você está capacitado, gabaritado para vencer algo maior. Deus tem sempre algo além da sua imaginação. Você se ama?
É uma palavra, uma pergunta esquisita de falar, né? Você pensa, imagina coisas boas para você? Então Deus imagina muito mais, Deus sonha muito mais, Deus quer muito mais. Então vamos em frente. Você nasceu para vencer. Diga para o seu vizinho aí: você nasceu para vencer. Então não deixe que as circunstâncias lhe imponham limites. Não deixe que as circunstâncias coloquem limites na sua vida. Com a bênção de Deus você viverá rompendo todos os limites da sua vida. Amém? Se coloque de pé, por gentileza, e abra a sua Bíblia em Romanos 8:37, porque você vai declarar essa verdade sobre você. Você vai declarar essa palavra. Romanos 8:37. Você vai declarar essa verdade sobre a sua vida em nome de Jesus. Muitas vezes, talvez você até saiba esse versículo de cor. Talvez você até já recitou eles. Eu sei que há um tanto de gente aí fora, irmão, que não tem intimidade com Deus, mas já decorou esse versículo. Sabe esse versículo? Tem gente aí que não tem intimidade com Deus, mas sabe o Salmo 91. Sabe, declara o Salmo 23. Declara Romanos 8:37. Mas esse texto de Romanos 8:37, ele foi escrito para quem tem intimidade com Deus, para quem é filho e filha de Deus. Amém? Você achou aí? Quem não achou, pega carona aqui no painel, no data show, aqui na projeção. No 3, você vai declarar isso para a sua vida. Você vai tomar posse dessa verdade. Isso é uma verdade. Isso não é uma mentira. Isso não é invenção. O que está declarado aqui é uma verdade que Deus orientou o apóstolo Paulo para escrever. Vamos lá? No 3, tá? 1, 2, 3. Você é o quê? Você é o quê? Mais que vencedor. Você sabe a diferença do vencedor para o mais que vencedor? O mais que vencedor não precisou fazer muito esforço, não fazer nada. Alguém conquistou para ele a vitória e chegou e deu para ele, disse: agora você é mais que vitorioso, porque eu venci. Jesus venceu os seus limites na cruz. E Jesus chegou e disse para você: agora você é mais. Não é só vencedor, você é mais que vencedor. Porque Jesus já lutou as suas guerras. Jesus já venceu os seus limites. Já. Então Jesus sabe o que você está passando. Jesus sabe aonde você parou, aonde você desistiu, aonde você retrocedeu, aonde você abaixou a cabeça, aonde você virou as costas. Deus sabe, Jesus sabe. Mas Ele te chama hoje para ser mais do que vencedor, porque Ele te ama. Amém? Jesus te ama. Deus te ama. E Deus quer que você vença todos os limites que há na sua vida, sejam eles quais forem. À medida que essa palavra foi sendo ministrada, Deus foi te mostrando os limites na sua vida, os desafios que você precisa romper. Porque Deus te conhece, porque Ele te ama. Mas é preciso tomar uma postura de acreditar, de confiar, de lançar, de entregar o controle e falar: Senhor, controla, me ajuda, eu preciso romper, me dê graça, me dê estratégia. Eu não estou sabendo como me comportar. Por favor, me dê a solução, me dê uma direção. Coloque alguém na minha vida para me ajudar. Dê uma palavra na boca do meu líder, do meu pastor, da minha pastora, para me ajudar. Coloque alguém para orar por mim. Senhor, me dê a sabedoria dos céus, a estratégia. Me guia. Aquele que é filho de Deus, ele é guiado por Deus.
Amém?